live, porque muita gente pediu depois de um post nessa semana. Então eu reuni aqui formas, ferramentas que eu tenho e que eu uso com os meus pacientes para tornar os relacionamentos um campo de estudo mais proveitoso e elevar as nossas relações. Não quer dizer de forma alguma que eu não tenha meus desafios nos relacionamentos, e que as minhas relações sejam eternas. Não. Muitas relações têm prazo de validade. A gente aprende o que tem que aprender e pode depois se relacionar com outras pessoas. Ou a gente pode encontrar uma pessoa e ficar pela vida toda. Não há regras, tá? Então não façam essa projeção porque a minha vida não é perfeita. Mas tenho certeza que essas ferramentas, da mesma forma que me ajudam muito a sair do drama, e crescer com isso rapidinho, podem ajudar vocês. E vocês vão ver grandes aspectos da vida de vocês, inclusive fora das relações amorosas, melhorando por conta desse trabalho interno que a gente faz, tá? Então, já dei essa introdução enquanto todo mundo chegava e eu vou começar com o conteúdo. Vamos lá, porque eu fiz um roteirinho hoje para vocês. Antes de começar, já peço, se vocês conhecerem alguém que precisa de cura nos relacionamentos, pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento familiar, com o chefe. Aqui, hoje eu vou focar mesmo nas relações amorosas. Ai, Carol, mas eu não tô namorando, eu já acabei. Não tem problema. Você vai se identificar, porque falar sobre qualquer relacionamento começa a falar de nós mesmos. Então, em algum momento você já teve uma relação amorosa. E se você nunca viveu uma relação amorosa, você pode tomar outras como exemplo, tá? Que isso vai te ajudar, inclusive, a expandir o seu campo para que você atraia relações para sua vida. Bom, oi Helena, querida, e todo mundo que está entrando. Então já ativa o aviãozinho para quem precisa curar suas relações. E quero dizer também que nessa quinta-feira, hoje a gente vai curar os relacionamentos e na quinta-feira a gente vai curar o feminino. A energia feminina da mulherada hoje em dia tá muito, muito, muito bagunçada. Isso não tem nada a ver com delicadeza, com feminilidade, com ser atraente, mas a gente tá com uma energia masculina muito grande, porque nós saímos para o mercado de trabalho, nós começamos a assumir atividades que durante muitos e muitos anos eram atividades exercidas por homens, então não tem nada de errado com isso, mas chega um momento que a gente tem que organizar isso dentro da gente para evitar disfunções como queda de cabelo, endometriose, problemas para engravidar, miomas e todas essas coisas. Então, eu acredito até, vou mais longe, que todas as doenças físicas começam no desequilíbrio dessas duas polaridades que nós chamamos Yin e Yang, a polaridade feminina e masculina que vivem dentro de cada um de nós, independente do sexo e independente do tipo de parceiro que tenha. Então, quinta-feira também, às 9 da noite, a gente vai fazer esse trabalho de cura da energia feminina. Venham, que é super importante. Homens, venham também, que os homens também estão com esses dois... com essas duas energias desequilibradas, Todos estamos em algum nível e é super importante vir olhar para isso. Que mais? Para quem já é Theta Healer, atenção, tá? Para quem já é Theta Healer, eu vou dar uma aula gratuita. Eu tive ontem com a Havaiana é a fundadora da técnica Theta Healing. Nós tivemos ontem uma conferência pelo Zoom só para instrutores e ela trouxe algumas informações, alguns insights que acalmaram muito o meu coração. Então vocês que estão, acho que todos nós, em algum nível, por mais que a vida de muita gente esteja andando durante a pandemia, em algum nível nós estamos sendo atingidos, afetados pela densidade da energia, pela quantidade de forma, pensamento, de medo que está no ar. É impossível que a gente passe por tudo isso, sem de alguma forma termos as nossas emoções afetadas. E se você trabalha com paciente, se você já é um curador, com certeza está recebendo muita gente com essas questões. Então,
A partir do que a Vaiana nos contou ontem, eu resolvi fazer uma aula fechada. Vai ser gratuita, mas por que é fechada? Porque é importante que você tenha feito pelo menos o Theta Healing básico para entender do que a gente vai falar, tá bom? E eu convido todos vocês que já são Theta Healers, que fizeram qualquer curso comigo. E se você não fez curso comigo ou conhece algum Theta Healer que possa curtir, saber dessas informações, né? Vamos trazer alguns downloads bem importantes para esse momento, algumas revelações, algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês. Então, eu vou divulgar essa semana, vai ser uma aula fechada, com vagas limitadas, gratuita. Fiquem atentos aqui no Instagram, que a gente vai divulgar isso pra vocês, tá bom? E essa é só pra Theta Healers. Bom, nesses assuntos aí de Covid, pandemia, etc. Como que a gente pode trabalhar com os nossos pacientes, como que a gente pode ajudar esse momento de transição do mundo e como que a gente pode acalmar a nossa energia. Tá? Então é isso, muitas novidades. E quem tiver curiosidade sobre cursos comigo, depois entra no Linktree e fala com a Helena, que tem um monte de cursos que eu tô dando esse ano para iniciantes, para aprofundamento e que vão ser maravilhosos. Então vamos começar. A live de hoje foi baseada num post que eu fiz, acho que na semana passada ou retrasada, falando que relacionamentos, todos os relacionamentos são campos de estudo. Tá? São grandes campos de estudo. Eu entendo o relacionamento como uma forma criativa, funcional e perfeita do Criador, né? Das leis do universo, para que a gente aprenda a desenvolver o amor incondicional. Então é o treino, a forma que a gente tem de treinar o amor aqui nessa 3D, aqui nessa existência, é o relacionamento. Isso pode... E você se relaciona com plantas, você se relaciona com a terra, você se relaciona com animais, com amigos, com sócios, com parceiros de negócios, com clientes, com amigos e com parceiros românticos, namorados e namoradas e cônjuges, né? E o que eu quero trazer hoje para vocês é um pouco de clareza de por que essas relações estão adoecendo, se você se identificar nisso, e trazer chaves, né, do que a gente pode fazer para curar as nossas relações, tá? No comecinho, pode ser que vocês fiquem engatilhados, pode ser que vocês fiquem com muita raiva da minha pessoa, porque talvez eu diga coisas aqui que vocês não vão gostar, mas fica até o final que vai aliviar bastante quando eu trouxer alguns exercícios e as chaves pra gente mudar essas relações, tá bom? Então, se você puder já pegar um papel, uma caneta, vai ser interessante fazer algumas anotações daqui a pouco. Enquanto eu vou lendo algumas questões dessa enquete, né, para vocês já perceberem se vocês se identificam, quem quiser também escrever aqui quais são os desafios que vocês vivem ou já viveram nas relações de vocês, quais são os padrões que vocês encontram que são frequentes nas relações amorosas de vocês, principalmente, vão escrevendo aqui pra mim, tá? Descobri que estava vivendo para fazer um homem me amar. Caiane, que maravilhoso! É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Você e uma grande quantidade de pessoas acaba entrando nessa, né? Quem nunca entrou numa relação e se percebeu nesse lugar de servente, né? De esquecer daquilo que é importante pra gente, pra colocar como meta e objetivo fazer o outro amar. Então, isso é muito, muito comum e a gente vai falar bastante disso aqui hoje. Hoje não é sorte, é construção. Perfeito, Gislene, hoje é construção. E aí, ó, podem escrevendo aí. Aqui eu tive gente nas minhas enquetes que falou que se sente servente no amor, né? Que é isso que a gente tá falando aqui, a pessoa que abre mão de si e fica só servindo. Na verdade, nós não temos que ser serventes no amor, nós temos que servir a relação. Servir a relação é servir. Uma coisa que é importante para você, nutrir essa relação, servir a relação para o bem maior, sem deixar de servir a si, né? Servindo a relação, é diferente de ser servente. Aqui, olha, estão falando, eu não consigo me doar como me cobram. Olha que interessante, você vai descobrir aqui por que você se sente cobrada, né? Por que você está atraindo esse tipo de pessoas que te cobram, né? E você não consegue dar tudo que estão cobrando.
E será que você tem que dar, né? Será que é certo você dar o que estão cobrando? Vamos ver isso também, ó. Os homens não assumem compromisso comigo, mesmo nos relacionamentos. Não, peraí que eu tô sem óculos. Mesmo nos relacionando informalmente e não assumindo namoro comigo. Maravilhoso, quer dizer, maravilhoso não, né, Caiane? Não é maravilhoso, a gente tem que arrumar, mas aqui a gente vai falar disso, tá? Pessoas que não assumem, a gente vai entender por que a gente tá co-criando esse tipo de relação, né? Vício com bebida. Paty, é muito comum pessoas que se relacionam, né? E de repente, hoje em dia tem muita gente viciada em bebida, mas por que a gente às vezes atrai esse tipo de relação? Sabe que o meu pai, ele é médico psiquiatra. Uma vez ele me contou de um casal que eu achei muito interessante, isso que ele contou, eu nunca mais esqueci, de vício com bebida. E depois, fazendo cursos de relacionamentos com a Vaiana também, né, no Theta Healing, eu descobri que isso é real. Quando a gente atrai uma pessoa que é viciada em bebida, daqui a pouco eu vou falar disso, deixa eu entrar no assunto, porque senão, guarda aí, vou te deixar curiosa. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas eu anotei aqui, viciado em bebida, também teve gente que pôs, gente que não se interessa pelos meus assuntos, então eu atraio pessoas que não querem nem saber o que eu faço. Por exemplo, eu trabalho com espiritualidade, aí eu atraio pessoas que são super materialistas, ateus, não sei quem, não querem nem ouvir, às vezes até ridicularizam, né? Também a gente às vezes atrai esse tipo de gente, pessoas que não tem nada a ver, pessoas que dão muita atenção, ficam super em cima e são super ciumentas, né? Também tem o oposto, gente que se sente sufocada nas relações e gente que entra na relação, depois sente que não é visto, que não é percebido, que não é considerado, né? Pessoas que não me assumem, como vocês já falaram aí. Tem gente que rebaixa, né? Que fica expondo, que fica falando mal na frente dos outros e que te diminui na frente dos outros. Então tem muitas coisas. Oi, Andréia, querida. Padrões que se repetem nos homens, nos relacionamentos e não duram. Por que a gente também tem dificuldade de aprofundar os nossos relacionamentos? Eu vou falar sobre isso. Eu tenho certeza, gente, que vocês vão ter muitos insights incríveis aqui só com esse bate-papo de hoje. Relações desequilibradas. Dani, eu acho que a maioria hoje, né? Acho que o objetivo mesmo é a gente equilibrar essas relações. Bom, só voltando aqui para a bebida, deixa eu terminar aqui com a Paty, então. Eu ia falar mais para frente, mas já vou falar. Nós temos um campo energético, né? Vocês são Theta Healers, sabem, mas isso não é do Theta. O nosso campo áurico, o nosso campo energético, é como se fosse uma pele para o nosso corpo espiritual. E a gente tem, e o nosso parceiro também tem um campo energético. Quando a gente cria uma relação com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, a gente forma um terceiro campo, que é um campo da relação, tá? Então esse campo, ele contém a energia desses dois, né? E mais tudo que esses dois trazem no campo, né, de informação morfogenética e das experiências que eles carregam, das virtudes, dos traumas, dos dramas, tudo isso faz parte, fica disponível ali nesse campo. Vocês já viram que às vezes você adota um cachorro e falam que o cachorro fica com a cara do dono, né? Ou às vezes as pessoas se atraem e falam, nossa, você é tão parecida com seu namorado. Alguém já viu casais assim que são muito parecidos? Às vezes eles são mesmo parecidos fisicamente, né? Se atraíram por simetria, mas muitas vezes a gente vai pegando tanto o jeito que isso vai até moldando as nossas feições, a nossa energia, porque a gente realmente cria um campo único nessa relação, tá? E dentro desse campo, às vezes, pode ser que você atraia um parceiro, né, que tenha vício em bebidas, porque você já traz no seu campo genético situações com bebida, tá? E que você precisa resgatar desse campo, esse tipo de relação dos seus ancestrais, e você tá trazendo isso de novo para arrumar. E pode ser também que exista um sistema de crenças que faça com que você, no fundo, num nível subconsciente, até subconscientemente, tá? Não me entendam mal. Até
prefira às vezes que esse parceiro beba, porque isso às vezes te dá uma oportunidade de também beber um pouquinho, ou porque isso deixa o seu parceiro um pouco mais solto, um pouco mais relaxado, e de alguma forma isso é um ganho. Eu lembro desse meu pai quando ele falou que um casal chegou para ele, né, os pacientes. E a mulher reclamava, falava, doutor, eu amo meu marido, mas eu não consigo mais ficar porque ele bebe muito, eu vou me separar dele. E aí o cara chegou lá desesperado, falou, não, doutor, eu preciso parar porque ela vai separar de mim, eu amo essa mulher, mas eu não consigo parar a bebida. E enfim, aí meu pai começou a trabalhar com ele, deu alguns remédios também, porque ele precisava de química para ajudar, e ele largou a bebida. Mas ele ficou tão chato e tão deprimido que depois de um tempo a mulher procurou meu pai pedindo para parar o tratamento para que o marido voltasse a beber. Então, às vezes, no nível subconsciente, a gente entra nesse campo e a energia desse campo fica também dependente dessa bebida, porque às vezes naquele momento da bebida é quando o homem pode se entregar e você se sente mais amada, ou é quando o homem relaxa e se expõe, porque às vezes ele é muito travado e nesse momento ele se solta. Então, às vezes, no nível subconsciente, a gente também fomenta essa energia. Tem que olhar para isso, tá bom? Sempre, 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 em todas as relações, independente se a coisa vem do outro lado, olha, eu tô com um cara que a família dele é super problemática. Gente, chegou para você, leva para casa que é seu. Tudo que você tá atraindo na sua vida é para você olhar dentro de você. Eu falei que vocês não iam gostar do que vocês iam ouvir aqui, tá? Nossa, mas então quer dizer que eu vou ter que aceitar um cara problemático? Não. Mas você vai aproveitar a oportunidade que esse desafio tá te trazendo para se trabalhar, para ver qual é o seu aspecto que ressoou com aquilo e como você pode melhorar. E aí sim você vai fazer uma escolha consciente. Se você tem amor suficiente para passar por aquilo com esse parceiro e se vale a pena passar por esse desafio, você passa. Mas com essa consciência de por que você atraiu, o que você está aprendendo e ganhando com isso. E se você achar, ok, já entendi e não quero isso para mim, aí você vai ter a sua política pessoal de saber o que é importante ter numa relação que contemple, né, que te contemple, que você se sinta completa e feliz dentro dessa relação, tá bom? Por que a gente atrai um homem agressivo, né? O que tá no nosso campo, né? O que a gente entendeu sobre o amor, que relação nós fizemos no subconsciente entre amor e agressividade, que fez com que a gente buscasse e atraísse um parceiro assim. O que você tá aprendendo com isso? Essa é a primeira pergunta que a gente vai começar a fazer. Vai ser a mistura das energias, uma simbiose. Vira simbiótico, quer dizer, sim, eu entendo simbiose quando há um benefício para os dois, né? Então, simbiótico é quando você entra num equilíbrio onde essa relação traz benefícios para os dois. Benefício no nível subconsciente sempre está tendo, né? No nível subconsciente sempre é simbiótico, sim, porque tem ganho e aprendizado para os dois. Mas se você quiser realmente uma relação digna e equilibrada, a gente só pode falar em simbiose se aquilo tiver conscientemente bom, né, e digno. Bom, é um espelho, Além de um espelho, é um espelho e é um complemento. A gente vai entender já. Eu fico extremamente irritada e incomodada com bebida, exatamente. Então tem que olhar esse gatilho, Paty, da irritação e do incômodo com a bebida, onde ele começa no seu sistema, por que a bebida te engatilha assim, né? E eu não sei se você vai fazer o próximo curso de Relações Mundiais, é fantástico, porque muitos padrões que a gente está respondendo hoje, a gente vai ver hoje que tudo começa na nossa relação de infância com mãe e pai. Mas tem muitas coisas que a gente fala, não tive isso na minha casa, e é ancestral. E a gente também está reproduzindo padrões ancestrais, eles estão empurrando a gente nessa evolução do campo. Então, no curso de Relações Mundiais é muito legal, porque a gente olha bem para essas questões profundas num nível ancestral e genético. Se você não localizar aqui, pode ser que esteja mais profunda essa questão, tá bom? Nunca me senti amada, mimada, querida com 30 anos de relação. Nunca fui assumida como esposa e exigida a assinar uma união estável com separação total de bens, uma relação sofrida.
mas que me prende. Olha que interessante, Alejandra, quando você fala assim, nunca me senti amada, mimada, querida. Em anos de uma relação, tem uma criança aí, né, que queria ser amada, mimada e querida. Então, vamos ver aqui se não tem uma transferência, se você não está esperando receber nessa relação o que a sua criança não recebeu lá atrás, que é o que a gente faz naturalmente, tá? Você falou do campo energético comum aos dois e suas respectivas bagagens. É por isso que devemos fazer o divórcio energético? Sim, é por isso que devemos fazer o divórcio energético. Lembrando que o divórcio energético, não só por isso, mas também, tá? É para separar esses campos. Pegou perfeitamente, você deve ser Teta Healer, né? Mas lembrando que o divórcio energético, ele também pode ser feito para qualquer tipo de relação. Às vezes você casou com a sua mãe, quando você teve que assumir o lugar do seu pai naquela relação, naquela separação, naquele luto. Às vezes você casa com um sócio, né? A gente entende o divórcio energético como uma forma de separar essa energia de comprometimento que foi gerada entre duas pessoas. Mas em qualquer situação, né? Por exemplo, você tem esse campo seu com seu marido, mas você tem um campo seu com a sua família inteira, né? Você tem um campo seu da sua relação com seu melhor amigo. A gente tem vários campos dessas relações, tá? O divórcio energético é para você trazer a sua energia de volta, deixar para o outro o que é dele, né? E levar para você o que é seu. A Vaiana diz que nós atraímos os nossos parceiros, amigos, tudo, tá? Aqui eu tô falando de parceiros, mas se você não tiver, coloca aí alguém na sua cabeça com quem você queira curar a sua relação. A gente atrai os nossos parceiros românticos, né? Tanto pelas virtudes deles, quanto pelos desafios que eles trazem pra gente. Então, tanto pelo positivo quanto pelo negativo. Eu não gosto de usar muito positivo e negativo, porque no final das contas tudo é positivo para o subconsciente aprender. Mas a gente não precisa mais aprender com drama, né? Bom, quando você atrai um parceiro, o que significa atrair um parceiro por virtudes? E aí eu vou contar uma curiosidade. Nós temos uma coisinha chamada feromônio. Né? Esse feromônio é como se fosse assim um odor que você exala, que o outro nem sabe que está sentindo, mas que ele está captando no ar e que ele mexe com a sua química, né? E vamos supor que ele descarrega uma enxurrada de hormônios dentro de você que fazem você desenvolver uma paixão por alguém. Por isso que às vezes a gente se apaixona por pessoas que não tem nada a ver com o nosso tipo físico, pessoas que você fala, nossa, por que eu me apaixonei por esse cara? Porque aqueles feromônios são químicas também que a pessoa solta e que você capta e mexem com a sua química interna, né? Só para falar, não sei, todo mundo deve saber, mas se você não sabe, a paixão é uma reação química. Isso é comprovado. Isso já é filmado, comprovado, né? Então, existe uma enxurrada de hormônios, de neurotransmissores que acontecem quando a gente se apaixona, tá? A gente deixa de usar um pouco o lado racional, fica só pensando naquilo, né? Libera hormônios de alegria, de excitação, de amor, de paixão. Então, ela é totalmente química. E esses feromônios que a gente capta do outro, eles mexem com essa química e ajudam a desenvolver a paixão. Por ser uma reação química, se a gente ficasse a vida inteira em estado de paixão, nós não seríamos tão produtivos, né? A gente não ia conseguir focar, porque quem aqui se apaixona mesmo sabe que quando você tá apaixonado, você não foca, você não consegue, você até trabalha porque você tá feliz, mas o tempo inteiro pensando na pessoa, ou sofrendo pela pessoa, sei lá como que tá a sua situação. Então, quando a gente se apaixona, a gente não fica tão focado. Ainda bem que a gente não passa, faz parte da inteligência da natureza, né? A gente não ficar a vida inteira nessa paixão, mas ela serve para unir os casais, para que depois se desenvolva o eros, né, que vai ligar aquele casal através da intimidade, do erotismo e depois se desenvolver no amor. Esse seria o natural e saudável numa relação. Mas com as nossas distorções, né, como a gente distorceu tudo, a gente vai entender aqui por que a gente distorceu. E também como essas químicas viciam o corpo, né? É uma delícia estar apaixonado. Tem gente que vicia na paixão,
né? Quer sempre estar apaixonado, então fica lá vivendo aquelas paixões, aqueles grandes poetas de antigamente que se matavam por paixão e se apaixonavam por todas as mulheres, por todas as musas. Por quê? Porque fica estimulando o hormônio para ter essas descargas de energia, de doses de saciedade, de alegria, de tudo. E aí, quando aquilo tá acabando, eles vão buscar um novo objeto que desencadeie aquilo. São pessoas que nunca conseguem aprofundar suas relações porque viciam na paixão, né? Isso é totalmente infantil, é totalmente disfuncional. É a mesma coisa que a criança que quer um brinquedo atrás de outro, e não se aprofunda, tá? Mas faz parte. Mas que é ótima a sensação, não é, Ale? É ótima a sensação de estar vivo. É uma sensação maravilhosa, é um presente de Deus essa sensação, né? E por que a gente tem essa sensação? Por que a gente tem essa compensação hormonal? Para que a gente se perpetue aqui como espécies, para que os casais se unam. Mas como eu estava falando, feromônios, vamos lá, os feromônios vão lá, eles vão mexer com seus neurotransmissores, vão fazer com que você se apaixone. Olha a inteligência da natureza. A Vaiana diz que por que o feromônio de uma pessoa atrai um tipo de gente e outro não? Porque quando você, vamos supor, você tem o seu desenvolvimento pessoal e você tem um desenvolvimento de todo um campo familiar que vem atrás de você, que também se desenvolve através de você e da continuação que você vai dar. Então você tem ancestrais que já foram até para outro plano, mas eles estão aqui te impulsionando para o seu desenvolvimento, porque a liberação deles, né, o progresso deles lá no passado depende do que você vai desenvolver aqui no futuro e deixar para os seus descendentes. Então, nesse sistema todo interligado, no seu campo há uma série de virtudes, de informações que essa ancestralidade já acessou e te deixou como uma herança maravilhosa. Por exemplo, tem pessoas que têm um campo cheio de médicos, né, e que elas já nascem com esse dom para medicina. Por quê? Porque essa informação já foi acessada no campo. Tem famílias que têm muito talento para as artes. Tem famílias que todos eles são muito bondosos, dadivosos, né? Todos gostam de fazer trabalhos sociais. Tem famílias que são muito religiosas, enfim. Esse campo, ele vai acessando informações. E essa informação, ela vai ficando disponível no seu DNA. Quando você se atrai por uma pessoa, num nível subconsciente você não está percebendo. Você está olhando os olhos, você acha que você está ali apaixonado por aquela forma física que você vê, mas tem uma inteligência por trás, através desses feromônios, que eles conseguem captar naquela pessoa as virtudes perfeitas que vão completar aquilo que ficou faltando para o seu lado. Então é como se tivesse uma inteligência por trás que captasse nesses feromônios, olha, esse campo dessa pessoa tem uma virtude perfeita, que é o que a gente está buscando e não completou aqui. Vai ser muito maravilhoso eles se unirem e darem para nossa continuação filhos que tenham isso, porque a nossa hereditariedade, o nosso campo precisa daquilo ali. Então isso também vai fazer, é uma das coisas que está por trás dessa inteligência da natureza, da criação, que atrai os casais. Então essa é uma forma que a gente se atrai de um jeito invisível pelas virtudes. Isso é assunto do curso Planos da Existência, mas eu dei um spoiler aqui. Bom, e a gente também se atrai pelos desafios, né? Pelas dificuldades, pelas coisas negativas. Por quê? Castigo? Não. Forma de aprendizado. Então, vamos supor, eu nasci como a Alejandra colocou ali. Eu fiquei 30 anos, nunca fui mimada, nunca fui vista, nunca fui reconhecida. Casei, mas fui obrigada a assinar uma separação, não sei o que, de bens. Ou seja, vamos supor que essa menina nasceu numa família onde ela se sentiu não vista, não mimada, onde ela não recebeu aquilo. Então ela cresce com esse modelo
dos pais, dos criadores dela. Os nossos pais, essa referência de pai e mãe, são os nossos primeiros deuses, né? É a primeira referência de amor incondicional que a gente recebe aqui. E conforme essa referência é que eu vou projetar nas minhas relações. Então, se eu nasci e isso me faltou de pai e mãe, se eu não me senti reconhecida naquele núcleo, aquilo que me faltou, eu vou querer buscar no outro. Porque se eu não tenho, se eu não conheço a sensação de ter, eu vou buscar quem me dê. Então, o que eu busquei do meu pai e da minha mãe, eu começo a transferir para a próxima relação amorosa quando eu fico adulto, que são os parceiros. E aí eu busco no meu parceiro ser mimado, ser reconhecido, ser visto. E eu vou atrair justamente aquele parceiro que não faz isso. Por quê? Porque é o que eu tenho que aprender. E pode ter certeza que se você atrair o parceiro que te dá isso, você vai se boicotar e a relação não vai dar certo, porque você não se sente merecedora, porque você não tem receptores celulares para receber. Por isso tem que trabalhar internamente. Aí vamos supor que eu não me sentia vista, não me sentia reconhecida como filha e atraí o parceiro que não reconhece. Por outro lado, vamos ver o lado do parceiro. Eu fico lá cobrando do parceiro. Ai, você não faz isso por mim, você não me mima, o marido da outra dá atenção, não sei o quê, você nunca olha pra mim, você nunca fala isso, você não... Aí o parceiro do outro lado fica de saco cheio. Nossa, mas você não reconhece? Você não reconhece que eu fiz isso pra você? Eu não amo só com palavras, eu não amo só com miminhos, olha isso que eu fiz. Às vezes ele fez uma coisa super legal por você, mas você nem reconheceu porque você não tem receptores, porque você estava esperando ainda aquele formato de mimo que te faltou, aquilo que você queria, aquela expectativa. Aí esse parceiro fala assim, que saco, nossa, mas a minha mulher fica me cobrando. Aí um dia ele fala assim, poxa, parece a minha mãe, nunca tá satisfeita. Pronto. De repente, ele tinha uma mãe que também queria ser reconhecida. E aí ele encontrou essa mulher que também está esperando ser reconhecida. Por quê? Porque ele não aprendeu lá atrás a reconhecer a mãe. Ou a sentir que a mãe estava reconhecida. E ele ainda fica recriando isso. Entende como os complexos se atraem e se complementam para um aprendizado maior? Assim como as virtudes? Quanto mais eu entendo isso, mais eu desenvolvo o meu amor próprio, mais completo eu fico e mais eu posso atrair um parceiro pelas virtudes, sem precisar a expectativa do outro para me complementar, tá? Tá claro até aqui? Nossa, eu tenho tanta coisa para falar e ainda tô só no comecinho. Bom, esses são os jogos que as leis do universo, né, as leis da criação, lei da física, lei da atração, lei do magnetismo, as leis que fazem tudo isso acontecer, esse é um grande jogo da criação, criado por essas leis do Criador, para que a gente aprenda aqui, nessa experiência, né, a se relacionar. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida que eu vou continuar aqui. A sombra mostrando que precisa ser resolvido, com certeza, Carlos. Fabiola, como fazer para libertar do seu campo? Como assim? Como fazer para se libertar do seu campo? Do meu campo familiar? Olhando, honrando, reconhecendo, entendendo tudo que você aprendeu, tudo que você está buscando e perdoando, tá? É fácil? Antes eu dizer que não, hoje eu falo que sim. Um trabalho, uma sessão de Theta Healing, um curso de Theta Healing te ajuda muito a olhar para o seu campo, reconhecer a importância disso e perdoar. E quanto mais eu vou curando o meu campo, mais eu vou atraindo relações elevadas. E se eu já estou numa relação, quanto mais eu curo o meu campo, mais eu elevo a minha relação. Mesmo que o seu marido não olhe para essas coisas, mesmo que ele não saiba, porque você começa a dar uma contribuição mais elevada para o seu campo com o seu marido, com o seu parceiro. Então isso também vai se diluindo, tá? E para piorar, olha que triste, deixa eu ver aqui, peraí. Eu me apego demais e na maioria das vezes gosto sozinha, não consigo me liberar, tenho vergonha de dizer e como se eu fosse mesquinha e como se eu gosto de sofrer, mas sofro, não consegui me desapegar. E pra piorar, olha que triste, ele estava em outro relacionamento, fazia questão de exibir pra mim que encontrou uma pessoa melhor que eu. Faz um mês que ele faleceu, eu estou sofrendo demais, não é justo. Puxa, Fabiola, eu sinto muito mesmo.
Eu espero que você possa olhar para isso com carinho, com paciência, com compaixão por você, por ele, por todos, e que você possa trazer cura para isso dentro de você, tá? Acho que uma sessão de teta ia te ajudar bastante. A Karine, nunca imaginei essa química acontecer em um relacionamento à distância. Será que é por carência ou pode mesmo acontecer? Karine, pode acontecer, tá? Porque o tempo e a distância, né, são ilusões aqui desse plano. E a gente tem também encontros de alma, né, que as internets também ajudam bastante. O nosso campo, ele pode, a sua consciência pode viajar por todos os lugares. Mas a gente nunca pode também esquecer que existe uma coisa chamada projeção, né? Então, assim, pode ser que a nossa carência seja tão grande que a gente olha no outro e projeta aquilo que a gente quer. E é muito fácil fazer projeção nas redes sociais. A gente projeta em todo mundo nas redes sociais, né? E é muito fácil você vender a imagem que você quer que o outro compre. Então, assim, pode acontecer. Mas também já vi grandes encontros de alma acontecendo nas redes sociais. Então, tem os dois lados. O importante é, sendo à distância, sendo presencial, que você consiga olhar para dentro e entender o que você está criando para você aí, tá? Olha que interessante agora. Tudo é sobre a gente. Prestem atenção nisso. Tudo é sobre você. Por que que as relações ficam doentes? Ai, Carol, quantos de vocês vão falar, né, ou já viveram isso? Quando eu me apaixonei, era tudo maravilhoso. Ele tinha um encantamento, ele fazia tudo por mim, eu fazia tudo por ele. Ele achava lindo tudo que eu fazia, todas as besteiras que eu dizia, e eu achava dele, era tudo tão perfeito, e de repente acabou. E de repente hoje, aquilo que era maravilhoso antes, ele nem reconhece. Vocês já passaram por isso? Todo mundo, né? Então, vamos olhar pra gente individualmente. A nossa relação adoece do mesmo jeito que o nosso corpo adoece. Por exemplo, agora que vocês já entenderam esse conceito que cada um tem um campo, né? E a relação tem um outro campo formado do campo dos dois. Então, olha que interessante. Um bebê, quando um bebê nasce saudável, que ele tá lá com a saúde plena, o que acontece? Todo mundo olha para aquele bebê e todo mundo se apaixona e ele tá saudável e ele tá bem e o bebê nem sente que ele tá separado e ele é acariciado, ele é acolhido, ele é um com tudo que é e ele tá com aquela energia intacta, perfeita, saudável. O campo do bebê brilha de tanta luz. Aí, com o tempo, começa, engole esse choro, cala essa boca, criança não tem que querer, vai fazer isso porque eu mandei. Começa, né, a educação, a repressão, se você não for bem na escola, eu te tiro isso, né? Olha aquele amiguinho como ele é bonzinho, olha que birra feia você tá fazendo. E aí, o que a criança vai entendendo? Eu não sou aceito como eu sou, né? E aí, ele cresce se moldando para ser amado, tá? Pode ser que ele adoeça fisicamente para poder chamar atenção, para poder expressar a dor dele, ou pode ser que ele adoeça, né, psicologicamente. Por quê? Porque ele acreditou que ele tinha que entregar todo o poder dele aos pais. E que, na verdade, gente, eu não tô aqui criticando os pais, tá bom? Porque para educar, muitas vezes, os pais também não podem deixar os filhos fazerem tudo o que eles querem, porque senão eles também podem virar déspotas, mal educados, né? Cada um tem sua forma de educar, cada um escolheu os pais, os desafios perfeitos que tinham para desenvolver aqui. Isso aqui não é crítica aos pais, isso aqui não é pôr o bebê como vítima. Eu só tô contando mais ou menos como acontece, como que a gente vai se moldando para receber amor e aceitação dessa primeira referência amorosa, que são os nossos deuses, os nossos pais, né, os nossos primeiros educadores. A gente acaba se moldando para ficar dentro do padrão e não perder aquele amor.
É como se quando o bebezinho nasce, ele também lança aqueles feromônios, também faz parte da natureza. Aqueles feromônios viciam o pai naqueles bebês. O pai e a mãe ficam tão apaixonados, né? Que se eles estiverem também saudáveis, não tiver uma depressão pós-parto, alguma coisa, eles vão acordar de madrugada super felizes para trocar a fralda do bebê. A mãe vai aguentar a dor no bico do seio quando ele racha, porque ela quer nutrir aquele bebezinho. Tudo isso também vem dos feromônios, que fazem a gente aguentar essa barra, principalmente de um primeiro filho, quando a mãe não está ainda preparada com essa experiência. Então, são hormônios que garantem que a gente no começo tem aquele amor incondicional, que é o que a gente tem num começo de relação, para garantir que o bebezinho que é tão frágil sobreviva. Mas conforme ele vai crescendo, o amor já não vai sendo tão condicional. E aí os pais vão pondo condições, e por mais que os pais ainda amem muito e achem dentro do sistema deles que eles estão educando positivamente tudo, não importa, eles até podem estar fazendo maravilhosamente o melhor, mas às vezes o bebê começa a entender que para ele ser amado, né, ele tem que se moldar daquele jeito. E a criança, no começo, ela tem sim que dar. Todos somos seres de poder, mas o bebê, por exemplo, não vai poder escolher a roupa dele, não vai poder fazer a comida dele, então o poder ainda é dos pais. Para resumir, o que fica impresso na gente é que a gente tem que dar o poder para quem a gente ama, se a gente quer receber amor. E aí a gente transfere isso nas nossas relações. Pode perceber, quando você se apaixona, você quer receber todo o amor daquela pessoa. Então você deliberadamente entrega o seu poder para essa pessoa e ela entrega o poder dela para você. Então você quer fazer tudo de melhor para essa pessoa, você só pensa nessa pessoa, você quer agradar essa pessoa o tempo todo, porque você está apaixonado, você quer receber amor. E isso se sustenta por um tempo, enquanto tem essa química da paixão. Mas quando essa química desce, você já entregou o seu poder para o outro, você já abriu mão daquilo que você gostava e ele fez por você. E um criou no outro a expectativa de que o outro é que tem que suprir aquela necessidade de amor. Então a gente cria sem querer por outro, através disso que a gente aprendeu, né? A gente traz para o outro o poder de dar pra gente aquilo que a gente precisa, o amor, e a gente coloca nas mãos dele a obrigação de fazer isso, porque se ele não fizer isso com o poder que a gente deu, a gente se frustra. E aí entra na energia do medo. Porque aí quando abaixa essa química da paixão, a pessoa até pode continuar gostando, mas ela já não tem mais energia para fazer o que ela fazia. Isso não quer dizer que ela deixou de gostar. Mas realmente a química da paixão passou. Por quê? Porque a relação está indo para um estágio mais maduro, onde a gente pode desenvolver outros aspectos, né? Mas aí a gente ficou preso ali, naquela química tão gostosa, e a gente fica na criança, que quer continuar recebendo o pirulito toda hora, e não sabe mais que não pode comer o pirulito antes de almoçar, né? Ou que também precisa escovar os dentes que dá cárie. E aí aquela criança fica frustrada porque não tá mais recebendo a quantidade de docinho que ela recebia antes. Então, geralmente, aquele que ainda tá no pico da paixão e tá recebendo amor e tá se nutrindo daquilo, começa a cobrar do outro. E aí a relação vira um saco, né? Entende? Então a gente adoece a relação do mesmo jeito que a gente adoece a nós mesmos, assim. A gente vai abrindo mão. Então aquele bebê que depois cresceu e não sabe o que quer da vida porque ele acha que ele tem que fazer o que os pais querem. Então, peraí, eu não consigo tirar o negócio daqui. Deixa eu pôr uma florzinha. Ah, publiquei. Então, na relação é igual. Eu já não me reconheço sem o outro. Eu já abri mão dos meus amigos, eu já abri mão do meu balé, eu já abri mão do almoço com a família, eu já abri mão do curso que eu fazia, porque eu fui viver a vida do outro, porque eu só queria ficar recebendo do outro. E aí, oi Mari, querida. E aí, eu fico nessa escassez. E aí eu me torno chata pro outro. E aí eu me torno desinteressante pro outro. Passou por isso, Mari? Que bom que você tá vendo aí, né? Mas sempre é tempo de ressignificar. Bom. E aí?
Aí a gente acabou de criar, né, nessa forma de fazer, nesse modus operandi que a gente nem percebeu, e na verdade vocês conseguiram entender aqui que foi uma recriação da nossa infância? Porque se apaixonar, você se sente vivo de novo, você tá de novo naquela euforia do bebê. O bebê que é uma novidade no núcleo da família. O bebê quando chega, ele é só amor, amor, amor. Então quando você se apaixona, você revive de novo. Mas aí, esse bebê agora ganhou o irmãozinho. Aí as outras viram ameaça, né? Olha como a gente vai projetando. Ah, esse bebê agora já não é mais o centro das atenções, porque ele já cresceu, já não tá tão engraçadinho, né? A gente vai passando por aquelas fases e não quer dizer que deixaram de amar a gente, mas eles não vão ficar rindo mais das nossas gracinhas o tempo todo como quando a gente era pequenininho. Bom, vamos ver aqui. A Mari falou, já passou, você e a Lelê ajudaram demais a ser melhor entender isso. Que bom, Mari. A Caiane falou, me coloco à disposição para atendimento para todas. Que bom. Mari linda, vamos lá. Não entendi. Quem falou que coloca à disposição para atendimento? Marca a disposição para atendimento para quem? Não entendi. Eu acho que ela é terapeuta. Ah, você é terapeuta, Caiane? Perfeito. Ah, tá aqui, Caiane terapeuta. Entendi, maravilhoso. Ó, que bom, tá cheio de terapeutas aí. Então, o que gera depois a confusão no casal quando passa essa fase de euforia é porque a gente pôs tanto o poder e a obrigação no outro, né, para que ele nos faça feliz, para que ele supra as nossas carências e a nossa expectativa, e que muitas vezes a pessoa nem sabe qual é a sua real expectativa, porque a sua expectativa você criou lá na infância, né, ou nas novelas que você viu e você achou que aquilo fosse o amor. Às vezes o outro nem sabe, ele tá fazendo o melhor dele, e aí a gente quer que ele entenda, né, é complicado. Bom, eu sei que tem gente que tá com raiva de mim, calma. Deixa eu ver aqui. Aí começam as cobranças. Bom, e aí o primeiro paradoxo acontece. Quando eu entro nesse estado de medo de perder o amor, que eu começo a achar agora que o outro vai me abandonar, é quando eu começo a cobrar do outro, que eu fico chata, né? Então eu começo a cobrar. E eu esqueço que o outro tem o espaço dele. Então eu cobro que ele foi jogar futebol com os amigos, eu cobro que ele não olha as crianças, eu cobro que ele... Eu vou cobrando as coisas e eu vou me tornando chata, né? E aí, às vezes por medo de perder o amor, eu me calo. E com tudo isso, paradoxalmente, eu vou me fechando pro amor. Ou seja, eu não quero perder e no medo de perder, eu fecho o meu coração. Tudo aquilo que eu transbordava em amor, né, eu começo a fechar. Porque eu vou ficando com tanto medo de perder que eu vou me tornando cascudo, eu vou me tornando arisco. E aí a gente começa a entrar naqueles joguinhos emocionais. Você até tá com a pessoa, convive com a pessoa, mas você tem medo de se dar muito para não ficar desinteressante. Você tem medo de dar muito para não se machucar. E aí a gente vai ficando junto na mesma casa, na mesma cama, na mesma relação, com os mesmos amigos e tudo. Só que a gente vai perdendo a intimidade. Porque eu fico com tanto medo de perder o controle, de perder o outro, que às vezes eu vou ficando quietinho, né, para não incomodar. Ou eu vou incomodando para não perder, como se esse falso controle pudesse garantir que ele não fosse escapar. E aí minou a relação. Aí, minou não, mas aí adoeceu. Aí essa relação tá doente. Mas tem cura, tá? Tem cura. Vamos lá. Caiane, como fizeste com o Cláudio na semana passada, atende... Caiane, hoje eu não vou fazer demonstração, querida, hoje é mais um bate-papo, tá? Mas se você quiser agendar uma consulta, tem um monte de gente aqui, minhas super curadoras estão aí, tem eu, tem a Leleca, mas grata pela disponibilidade.
Fácil ter raiva de mim, mas também não. Tudo é aprendizado. Se você ficar com raiva de você, aí você vai ter que fazer um exercício de perdão para você. Sabe? Eu acho que a Vaiana falou ontem, inclusive, né, que muita gente que tem depressão porque carrega culpa. A depressão é como se você... Lembra quando a gente aprende no Theta Healing dos ataques psíquicos que a gente recebe das pessoas que a gente ama? É como se você mandasse tantos ataques psíquicos para você mesma que você vai deprimindo. Então tem que olhar para isso para não entrar numas, né? Porque a culpa traz muita depressão, a culpa adoece muito e paralisa muito. Que bom que você acessou que tem raiva de você, mas a primeira coisa que a gente tem que liberar do coração é isso: raivas, remorsos, arrependimentos. Isso é tão ruim quanto o ressentimento, que não deixa de ser um ressentimento, né? Mas que você nutre em relação a você mesma. É muito, muito, muito prejudicial. Isso tem que ser liberado urgente. Bom, e aí, a gente vai se fechando para receber amor, a gente vai perdendo a confiança, não a confiança no outro, mas a confiança que tá tudo certo, né? Que tudo faz parte do seu aprendizado, que se você co-criou aquela situação e atraiu aquela pessoa é porque você tem uma grande oportunidade para se desenvolver. Então, assim, os relacionamentos, eles podem ser um grande presente da criação para o nosso desenvolvimento, mas eles vão ser um drama se a gente continuar ainda nesse padrão de esperar que o outro traga, que o outro cure, que o outro arrume, né? Mas na maior parte das vezes, a gente não consegue realmente entender e se entregar profundamente a uma relação, na maior parte das vezes. E aí, se a gente acreditou na infância que para sermos amados pelos nossos pais a gente tinha que abrir mão da nossa vontade, a mão da nossa verdade, a mão do nosso poder, né? E a gente criou esse padrão, esse modelo nas nossas relações, vai ser muito difícil a gente aprofundar nas relações, né? Por isso eu quis falar muito disso com vocês, para vocês olharem urgente. Se vocês estão se identificando, aí tá a chave da cura, tá? E a partir disso, desse ponto, dessa projeção que a gente faz nas relações, é que começam as distorções. Olha só a distorção que a nossa mente cria. Se eu me entregar profundamente, ou seja, se eu realmente amar essa pessoa incondicionalmente, que é muito difícil a gente amar incondicionalmente, né? Mas se eu amar essa pessoa incondicionalmente, meu subconsciente vai achar que eu vou ter que entregar meu poder para ele. Então, muitas pessoas não aprofundam suas relações, elas até apaixonam, até se envolvem e são capazes, inclusive, de passarem uma vida inteira com seus parceiros. Mas elas não se entregam profundamente porque elas têm muito medo de perder o poder. Então, são aquelas relações que ficam meio, né, são meio veladas, assim, meio sabe, você percebe que não tem uma intimidade, uma profundidade, mesmo que o casal esteja junto. Ou então a pessoa nem consegue ter uma relação. Ela vive se apaixonando, não é porque ela é safada. Às vezes a gente olha o outro e julga, safado, tá sempre se apaixonando, tá sempre saindo. Essa pessoa não aprendeu a amar, essa pessoa tá insaciável, ela tá tão machucada, a criança dela tem tanto medo de deixar de ser ela, de perder o poder, de ter que entregar para o outro, que na hora que a coisa vai ficar profunda, ela vaza, tá? Então, ou então ela se entregou profundamente, caiu nesse padrão de para eu amar e ser amado, eu tenho que abrir mão de mim, que foi o que ela aprendeu, se machucou, se sentiu traída, se sentiu usada, e o que ela faz? Não vai para outra relação, fica traumatizada. Mas a gente tem que entender que esse trauma não começou naquela relação. Começou lá atrás, quando a sua criança se sentiu traída, porque ela não se sentiu amada sendo como ela era. É ali que a gente vai ter que trabalhar para mudar e não permitir mais que essa cocriação se perpetue na sua vida, né? E que você possa viver a sua relação de uma outra forma. E aí as pessoas começam a confundir a intimidade com o sexo, o amor com o sexo.
Por isso, às vezes eu atendo pessoas, atendo muita gente que tem distúrbios sexuais, que tem compulsão sexual. E, gente, eu garanto, são pessoas maravilhosas e elas não têm essa compulsão porque elas sejam más, ou safadas, ou filhos da puta, como a gente fala, não é nada disso. São pessoas que têm esse medo profundo da entrega, né? E que não conseguem nem imaginar a possibilidade dessa entrega profunda. Ou que estão viciados, ainda estão presos naquela criança que não foi saciada, que ainda precisa ficar totalmente dopada com a química da paixão. Acabou um, tem que ir para outro, né? Mas no caso do sexo, da compulsão do sexo, isso vem de uma distorção. A pessoa associou o sexo com uma forma de se nutrir, de receber o prazer do amor. Ela ainda não entendeu que o amor é uma coisa maior. Ela só deixou o amor no aspecto físico, no aspecto sensorial. Então, o que vai acontecer com as pessoas quando elas confundem sexo com amor? Elas vão... Eu vejo hoje muitas adolescentes, isso é uma coisa super séria, adolescentes que estão fazendo de tudo, e quando você vai ver, elas estão super sofridas, estão se sentindo muito rejeitadas, mas elas fazem de tudo no sexo porque elas acham que assim vão conquistar o parceiro, que dando prazer para o parceiro, elas vão receber esse amor. Na verdade, elas estão tão serventes quanto aquela que fica cuidando do parceiro, limpando, passando, cuidando da roupa. Não é diferente, ela só está dando outro serviço. Por quê? Porque ela acredita que tem que fazer tudo para ele, para receber esse amor. Então essa é a primeira distorção. Ela busca ser amada e desejada no sexo, ela quer receber amor através do desejo do outro e ela quer que o outro se apaixone por ela, fazendo com que ele a deseje sexualmente, né? Isso vai funcionar por um tempo, vai funcionar quando for novidade. Você está oferecendo o melhor chocolate belga para o chocolatra. Agora faz uma dieta de 1 mês de chocolate top para o chocolatra e vê se ele aguenta comer só chocolate. Ninguém aguenta. Então isso não vai funcionar para manter uma relação a longo prazo, né? Isso é uma distorção. O sexo é maravilhoso, é uma gratificação que a gente tem, além dele unir os casais para perpetuar a espécie, ele é sagrado e ele é uma gratificação que os casais têm para o aprofundamento desse prazer do convívio do casal e dessa intimidade. Mas não é só ele que garante o amor, né? Ele faz parte dessa relação toda, mas ele não é o amor em si. Então, tem casais que viram do avesso na cama, vão estudar tantra, alugam filme erótico, depois não se saciam, vão para outras aventuras, colocam a terceira pessoa na cama, vão fazer... Gente, nada contra aqui, nada contra as formas de amar, tá? Mas, às vezes você faz tudo isso e você não tem a intimidade verdadeira com o outro. Porque a intimidade verdadeira, né, ela é uma entrega profunda e incondicional. E ela só pode acontecer quando for liberado completamente o medo de amar. Esse medo que a gente pegou lá na infância, né? De perder o nosso poder, de entregar o poder para o outro, de esperar que o outro traga o que a gente precisa. E é o medo que impede o amor, não é o ódio. É o medo que faz a gente se fechar e impedir o amor. Então, o que eu considero uma intimidade verdadeira é a amizade, por exemplo. A amizade num casal é super importante. Quando não tem uma entrega profunda e incondicional, essa amizade vai dar lugar à competição. Porque aí os casais começam a competir entre eles para ver quem é melhor. Não tem amizade. Aquilo que no começo parecia amizade vira competição, né? Aquilo que no começo parecia lealdade, porque a química grudava tanto, vira traição. Ou vira aqueles jogos para não deixar a coisa aprofundar. Aquilo que no começo parecia amor incondicional, que você fazia qualquer coisa pelo outro, depois vira cobrança, porque o outro já não supre mais. Aquilo que no começo era admiração, de tudo de belo que você viu no outro, tudo aquilo que você identifica no outro, que você queria ter com você, vira decepção, vira raiva.
aquilo que você tinha de respeito pelo espaço do outro, você era tão cuidadoso que você não queria incomodar, você dava sua blusa preferida pro outro, você deixava ele comer o resto da comida maravilhosa, tudo pro outro, depois vira uma briga de espaço. Quem pegou isso? Sai daqui, isso aqui é meu. Quem pegou meu carro? Quem pegou... Você entende? Então, se esse amor incondicional não aprofunda, se o casal não tem realmente essa verdadeira intimidade, se fica sustentando a intimidade só no sexo, na hora que baixar essa química, essas coisas maravilhosas viram essas outras coisas que eu acabei de falar aqui. Agora, vamos falar do que é gostoso. Vamos falar das chaves para cura. E para isso eu pedi para você trazer um papel e uma caneta. Nossa, já passei super do horário, né? Pedi para vocês pegarem um papel e uma caneta. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Eu vou falar aqui em 8 pontinhos que são as chaves para cura, para a gente resgatar a nossa relação, tá? E nesses pontos que eu for falando, você vai anotar, faz 2 listas. Uma você coloca ele e uma você coloca você. E você vai anotar tudo que tinha de bom que você viu nele no começo da relação. E tudo que tinha de bom que ele viu em você, ou como você se sentia no começo da relação. A gente tem que entender para onde isso tudo foi. As pessoas mudam, mas aquilo que a gente acessa de bom sempre continua dentro da gente. É impossível você acessar, por exemplo, o que é a justiça e depois conseguir ser injusto. Você até pode, mas você sempre vai ter o referencial da justiça para voltar, porque ele está dentro de você. Então, tudo aquilo que estava de bom, se acabou, é porque a nossa forma de olhar distorceu. Será que acabou mesmo? Né? Então, agora, começa a anotar. Rapidinho, eu vou te dar uns minutinhos e depois eu vou dar as chaves pra gente resolver aqui essas relações, pelo menos começar a mudar a energia da relação, e aí vocês vão fazer um teste e depois vocês vão me contar se ajudou. Começa aí sua listinha. Coloca na sua lista tudo que você viu de lindo quando vocês se conheceram, tanto nos aspectos físicos, quanto no comportamento, nos ideais, no jeito. Vai escrevendo para você tudo que você viu de maravilhoso nele ou nela, né? Adaptem aí para você se é ele, se é ela, tá bom, gente? Então, escreve na sua listinha tudo que você viu de maravilhoso, tudo que você gostou, tudo que te encantou nessa pessoa quando você conheceu há 50 anos atrás. Depois, do outro lado, você vai escrever tudo que ele fazia por você, que fazia com que você se sentisse muito bem. E assim, tudo que ele reconhecia em você, por exemplo, se ele dizia que você era bonita, se você dizia que ele tinha olhos expressivos, se ele dizia que você tinha olhos expressivos, se ele dizia que seu cabelo era macio, se ele dizia que a sua pele era suave, se ele dizia que o seu beijo era uma delícia. Vai escrevendo, vai fazendo esse teste para você resgatar, porque tudo isso é seu e tudo isso ainda é dele. As coisas podem ter mudado, mas ainda tem a essência disso tudo dentro de cada um. Depois vocês terminam essa lista, tá? Depois vocês terminam em casa, com calma. É um bom exercício de resgate. E aí, de tudo isso que você anotou, que essa pessoa ainda tem, será que no começo que você elogiava, você ainda lembra hoje de elogiar? Será que no começo que você reconhecia, você ainda lembra hoje de reconhecer? Ou você só começou a criticar aquilo que mudou e aquilo que a pessoa não faz? Olha aqui, depois você vai deixar a sua lista com tudo que você conseguir lembrar, tá bom? Senão a nossa live vai estender muito. Mas aí você vai anotar essas 8 chavinhas que eu vou dar e você vai analisar essas chavinhas com a sua lista e ver o que você pode fazer ainda para resgatar.
A primeira chave é elogiar. No começo, a gente parece, sabe, naqueles filmes, quando a gente vê, né, os índios que vem aquela loira de olho azul e eles ficam assim encantados, olhando aqueles olhos coloridos que eles nunca viram. No começo o casal não fica assim, ai que lindo, ai olha que bonitinho, você tem essa coisinha aqui, ai olha que fofinho você tem, né? Então, tudo aquilo que você reconhecia que você gostava, né? Ou quando ele fazia coisas legais pra você e você elogiava, você ainda faz? Então, primeira chave é elogiar. A segunda chave é agradecer. No começo, se ele te levasse um bombom na porta da escola, você ia ficar super feliz, né? Às vezes ele pode chegar hoje e falar, amor, trouxe um bombom pra você. Ah, obrigada, deixa aí, vou dar pras crianças. Cadê aquele reconhecimento, né? Você tá lá sentada, na correria, tá dando comida pro seu filho. Aí você fala, amor, traz um copo de água pra mim. Ele vai lá e traz. Você continua nas coisas, tipo, nem lembra de agradecer, né? Não sei se você tá se identificando, mas é que no dia a dia a gente vai esquecendo desses detalhes de convivência, né? Tudo bem que você tá fazendo isso pelo filho de vocês, mas você pediu uma gentileza, você pode agradecer com gentileza, não deixe isso subentendido, ah, não fez mais que obrigação porque eu também tô trabalhando. Ai, obrigada, amor, né? Que delícia quando você me ajuda. Agradece, elogia, isso vai mudando a vibração do campo que vocês constroem juntos. Manter-se atraente. Gente, isso aqui parece dicas da revista Marie Claire. Nem sei se ainda tem Marie Claire, mas é uma verdade, né? Você se mantém ainda atraente pro seu parceiro, pro seu namorado, né? Porque no começo a gente se arruma, a gente se embeleza, se perfuma, vai, depila, faz tudo. Depois vai deixando. E aí a gente começa a reclamar porque ele olha pra outra. Só que a gente também não faz o menor esforço. Gente, tô falando a gente porque isso é o que geralmente acontece, tá bom? Não tô falando que seja o seu caso em todas as coisas. São pontos pra você olhar, né? Como é gostoso, de repente, ele chegar em casa, ou se ele for seu namorado, ele te buscar, e você surpreender, porque você tá super bonita, fez uma maquiagem especial, colocou um brinco legal, colocou uma roupa nova. Você tem feito isso pra você? Ou depois que caiu na mesmice, tá tudo bem, você não, né, não se preocupa. Isso é um ponto importante, que é manter-se atraente. E manter-se atraente vai além disso, tá? Mas isso é importante. Eu não vou falar que isso é superficial e não é porque eu trabalho com espiritualidade que eu acho que isso daqui é supérfluo. Não, porque a gente tem que se sentir bem dentro da gente. E é gostoso ser vista, é gostoso receber um elogio. Então, manter-se atraente passa por esse lugar físico e passa também por aquilo que te torna interessante, né? Nossa, eu li um artigo super bacana hoje, nossa, eu tô estudando isso, nossa, eu sou uma pessoa que tô em movimento. Por mais que ele não se interesse pelos assuntos, você concorda que você é mais interessante, mais atraente quando você tem algo para oferecer pro mundo, né? Porque se a pessoa chega em casa e o seu único assunto é contar os problemas dos filhos, como seu filho foi mal na escola, como a funcionária fez tudo errado na sua casa, como a vizinha foi mal educada no elevador, isso é muito chato. Então, o que você está fazendo para se tornar uma pessoa atraente para você, para o mundo e para o seu parceiro? Né? Isso é super importante. Aí eu vou me sentindo pequena, vou ficando com preguiça de ficar atraente e vou ficando recalcada com se ele olhar e se ele fizer um elogio para alguém. Mas na verdade não é sobre ele fazer um elogio para alguém. Isso não deveria ser mal, é porque eu estou me sentindo mal e não me sinto digna de um elogio porque eu me larguei, né? De novo, é sobre mim. Que bom. Oi, Marisa, querida. Oi, Ale, que bom, obrigada. Tô feliz que vocês estejam gostando. Já passei bem do tempo aqui, né? Mas tô acabando. Depois, nutrir a amizade. Com o tempo, a gente passa a criticar tudo, né? A gente critica a família do outro, porque aí você ganha intimidade, aí você se sente no direito de criticar a mãe, a irmã, a filha, o filho, né? A gente vai criticando. Aí ele critica alguma coisa da gente, a gente fica com raiva. E em vez de digerir, a gente fica esperando quando vai ser a nossa vez de fazer a crítica em cima para ele ver o que é bom, porque te criticou, você também quer criticar. Quem nunca fez isso, né?
Fico muito nesse lugar também já e tenho me trabalhado bastante para isso, porque a gente fica só na crítica, na crítica. Então, nutrir a amizade é assim, pensa na sua melhor amiga, aquela sua melhor amiga que você defende com unhas e dentes, sabe aquela amiga que a gente tem parceira assim na adolescência, que você faz pacto de sangue? Então, aquela amiga, você não defende de unhas e dentes? Você não deixa ninguém falar mal dela? Então, nutrir essa amizade mesmo, essa amizade pura, de assim, acima de tudo, ele é o meu cara, ela é a minha parceira, ele é o meu parceiro, né? E o que a gente começa a fazer com a intimidade? Às vezes está lá, no almoço de família, com a sogra, falando, nossa, deixa tudo bagunçado, a senhora não ensinou? Não, a senhora ensinou, mas ele não aprendeu, né? Ou vira pro amigo e fala, fala aí pro seu amigo melhorar, porque, cara, ele não tá fazendo nada de... Né? A gente começa a fazer essas críticas, isso é péssimo, isso não nutre a amizade. Você fica naquele lugar da mãe chata, crítica, que é horrível, né? Depois, compreensão do que é importante para o outro. Então, a gente olhar para nossa reatividade, né? E entender que essa pessoa teve uma vida antes de você, que ele tem hábitos, que se naquele momento de paixão, tudo bem, a gente fez muito um pro outro, aquilo baixou, agora como que a gente pode se recriar? Onde eu tenho o meu espaço e ele tem o espaço dele, né? Se é importante para ele jogar o futebol dele com os amigos, e ele sempre fez isso na vida, por que tá tão difícil você engolir? Será que você não tem um padrão? Talvez você tenha um padrão aí, que sua mãe ficava brava com seu pai, você tá só reproduzindo automaticamente. Mas será que é tão mal ele poder jogar a pelada dele no fim de semana, né? Um pouco de compreensão, para depois você poder ser compreendida, né? Então, essa compreensão tá faltando muito nos casais. E claro... mas ele quer ir pra balada, na balada tem mulherada, e eu não gosto, porque eu não gosto de ir pra balada. Bom, aí, a gente vai falar daqui a pouco, a gente também tem que criar políticas pessoais, né? Respeitar o outro dentro daquilo que não invada o seu espaço. Não tô falando que o cara ir pra balada sozinho seja certo ou errado, mas você tem que ver na sua política pessoal, dentro do seu amor próprio, como você espera ser contemplada nessa relação, o que serve para você ou não. Só que isso tem que ser verbalizado, combinado, né? E se tiver tudo bem para os dois, isso passa a ser uma política. Se não tiver tudo bem para os dois, então você tá no seu livre-arbítrio de sair dessa relação. Às vezes a gente fala isso, a pessoa, não, mas eu não vou, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Por isso que eu falo, olha bem, renove suas políticas pessoais. O que te impede hoje, depois de 20 anos de casado, de sentar e falar, olha, nós éramos pessoas de tantos anos, as coisas mudaram, eu te amo, eu quero renovar esse voto, mas hoje a minha política pessoal é outra. Hoje eu preciso de espaço disso, hoje eu preciso disso. Eu quero que você me fale o que é importante para você hoje, porque nós crescemos, nós mudamos, vamos renovar a nossa parceria? Se a gente se gosta, se a gente quer ficar junto... vamos colocar no papel, vamos conversar, né? Talvez naquele momento fosse importante para você fazer o surf e para mim sair com as minhas amigas uma vez por semana para jantar. E talvez hoje para mim seja importante fazer um curso de física quântica e para você pode ser importante, sei lá, jogar pôquer, não sei. Né? O que hoje você gostaria de fazer? A gente pode fazer um acordo, um combinado? A gente pode sempre renovar esses votos. Porque uma vez que essas coisas fiquem acordadas, é muito mais fácil de você sentar e conversar do que ficar naquela cobrança chata, né? Então, isso é maturidade. Faz parte de colocar na política pessoal. Gente, não estou entrando no debate aqui, tá bom? Se você quer um casamento monogâmico, um poliamor, pra mim... Todas as formas de amor são válidas desde que não machuque uma das partes, tá? Mas pra mim, por exemplo, é uma política pessoal minha, uma relação de lealdade, tá? Fidelidade também, mas mais que fidelidade, acho que lealdade, acho que é maior ainda, né? Mas pra mim é importante fidelidade. Se para você é importante, eu te pergunto, você já falou para ele que isso é importante? Né? Às vezes o cara nem sabe.
Às vezes ele acha que, eu gosto da minha mulher, mas eu posso dar umas escapadinhas e isso tá tudo bem, porque eu vi meu pai fazendo isso a vida inteira com a minha mãe. E de repente no sistema dele de crenças tá tudo bem mesmo, né? E tá tudo bem se você resolver perdoar isso, mas depois você pode estabelecer, a partir de agora eu não quero, isso me fere, eu não quero. É possível pra você a gente manter uma relação assim e você, né? Lidar com isso? É possível, quero ficar só com você, não sei o que, ok. Então vai pondo essas políticas para você poder abrir o seu coração e chegar num ponto de amor incondicional e construir uma relação digna. E se você abrir a sua política pessoal e o que o cara tiver não for o suficiente para o que você precisa para se sentir bem nessa relação, para se sentir honrada, para se sentir íntegra nessa relação, então repensa se é aí o seu lugar. Porque sempre tem tempo de começar. A gente tem mais de 8 bilhões de habitantes. Eu não sou uma entusiasta da separação, ao contrário. Eu sou uma entusiasta de que a gente sempre repense a relação, de que a gente sempre pode recriar, que a gente sempre pode perdoar e que é maravilhoso se desenvolver através disso. Mas se as suas leis infringem o livre-arbítrio e a vontade dele, ou vice-versa, se um dos dois sai machucado, aí não é funcional. Enquanto tem espaço de diálogo e de crescimento, vale a pena apostar. Na hora que um dos dois está machucado, aí você já deveria repensar. Para o resto, tudo vale fazer um trabalho de crenças. Olha por que isso está te engatilhando, onde isso começou no seu sistema, quando foi que a sua criança se sentiu traída e por que você está reproduzindo isso. Mas se realmente dentro da sua política pessoal ele não puder oferecer o que é básico para você ficar bem, daí, e cada um tem a sua, né? Daí realmente tá na hora de repensar, porque senão você vai passar a vida inteira numa cobrança. Bom, gente, eu falei muito, tinha muito mais para falar, mas já tá tarde, já tô 1h30 falando aqui, né? E pronto. Eu acho que é isso. Lembrando que a gente vai colocar as agendas, que se você tiver interesse em cursos é só ver no Linktree e falar com a Lelê. E fiquem atentos aqui, quinta-feira nós temos mais uma live, que aí vai ser cura do feminino. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Eu não sei se vocês têm dúvidas aqui, eu vou só ver aqui os comentários e vou finalizar. Você é ótima amando sua live, mais uma live maravilhosa, Carol, que bom. Grata, Vi, querida. Vai ficar gravada sim, já encaminhem para os amigos. Carol, você acha que a gente precisa aprender a ter compaixão? A pandemia veio ensinar isso para nós. Marcela, compaixão é tudo na vida, né? A compaixão é o solvente universal de todos os males. A compaixão é uma lei do universo, é a lei mais elevada de todas, a única capaz de desdobrar todas as outras leis da física. A compaixão é que leva para o amor incondicional. Tudo o que você, eu e todos os seres humanos precisamos treinar para realmente chegar no amor incondicional é compaixão. Mas não vamos confundir compaixão com pena e nem com permissividade, tá? Compaixão e perdão, sim, mas desde que E você sempre pode estender a sua compaixão, seu entendimento e o seu perdão. Mas não é por isso que uma vez que você perdoe, você tem que permitir que uma pessoa que te faça mal continue fazendo. Compaixão também tendo o critério de estabelecer os seus limites. Antes de desenvolver a compaixão, a gente devia aprender a autocompaixão também, pra gente se perdoar e não ficar nesse lugar de eu sou forte só pra perdoar o outro e fico aguentando a bucha, porque aí eu adoeço, né? Então, autocompaixão para poder expandir em compaixão pro entorno, tá? Aí tá a cura de todas as coisas, não só pros relacionamentos amorosos, mas do mundo. Você acha que a gente precisa? Chave de ouro. Oi, Ri, querido, como você tá, meu amigo? Eu tô com tanta saudade de você, Ricardo Hadsan. Te amo. Faltam 3 chaves, Ale? Sério? Nossa, gente, faltam 3 chaves. Rapidinho, então. Era Ale, obrigada. Eu vou falando e passo. Meu Deus, então eu parei na compreensão do outro. Depois a 6ª chave, habilidade de resolver desafios juntos, isso é super importante. Por quê?
Olha, eu lembro quando eu era casada com o pai das minhas filhas, né? E eu era muito mimada, mas tudo bem, foi o nosso regime, o nosso acordo, né? E que foi estabelecido daquele jeito. Eu também casei com 19 anos. Então, ele me dava tudo. E quando ele tinha, por exemplo, um desafio financeiro, aquilo pra mim, ele falava e eu entrava por aqui e falava, ah, tá, nossa, que pena, mas eu continuava gastando, né? Então isso é uma imaturidade dentro de um casal que quebra todo o campo, tá? E uma falta de compaixão, né? E de serviço. Porque lembra que eu falei? Servente não. Eu não tô aqui para servir o outro, né? Mas servir a relação, nutrir a relação que eu acredito, que eu prezo. Nesse momento, por exemplo, eu falo, amor, o que a gente pode fazer? Como que eu posso te ajudar? Você acha que se eu cortar aqui isso te ajuda? Você acha que eu posso conseguir fazer aquilo, né? Então, como que a gente pode criar dentro da nossa dinâmica de casal? Não tô falando só com assuntos financeiros, tá? O assunto de, assim, como que a gente vai organizar de levar as crianças para a escola? Como que a gente vai organizar essa questão com os nossos pais que estão idosos, expostos ao Covid, não sei o quê. A capacidade de você resolver desafios juntos, familiares, isso fortalece muito, muito nas costas do outro. Eu pego tudo pra mim e não chamo o outro pra responsabilidade, eu tô craquelando esse campo formado do casal. Né? Então é muito importante a gente lembrar de começar a criar essa dinâmica de resolver de uma forma, né, essa habilidade de resolver desafios juntos, tá? Mas cuidado também para não viciar nisso, que a Havaiana fala que se a gente fica só se fortalecendo a relação através de desafios juntos, a gente precisa sempre de desafios para fortalecer a relação, e às vezes a gente quer também fortalecer a criação de uma forma leve sem precisar de tanto desafio, né? Fica atento nisso também. Se você só se une com seu marido quando tem uma doença de filho, se você só se une com seu namorado quando tem uma fofoca para fazer de alguém, se o único assunto que você tem com o seu parceiro, parceira, com a pessoa que você se relaciona é através de um problema, de um conflito, de uma fofoca, reveja isso, né? Conversa com essa pessoa. Que tipo de assuntos mais vocês podem ter em comum para os dois, que seja prazeroso, sem precisar cair na união através da fofoca, do preconceito, da crítica ao outro ou de resolver um problema. Que isso também vicia, né? Isso também são padrões que são muito ancestrais, que servem para formar clã. A fofoca teve uma função muito importante na nossa sociedade, o preconceito também, isso tá no nosso DNA. Pode ver, quando você precisa, né, de uma amiga, você liga lá e conta uma fofoquinha. Ai, você não sabe que não sei quem fez. Aí você cria uma cumplicidadezinha, né? Um joguinho, olha, o seu segredo dela sabe o meu. Isso não une? Então tem que tomar cuidado com esses padrões também, tá? Tem muito casal que se une aí só pela fofoca, pelo preconceito, pelos dramas. E depois não tem um assunto legal pra falar no dia a dia. O 7 eu já tinha falado, né, que é estar a serviço da relação, não como servente, mas servindo a essa relação, ou seja, estar disponível para o bem maior da relação, entender? Olhar para essa relação com tanto respeito como se ela fosse um ser, uma entidade que você cuida e nutre, tá? É uma plantinha que tem que ser regada todos os dias. E o 8º, que é o mais difícil, né, é um desafio, mas é muito, muito importante se você quiser desenvolver o amor incondicional, que é a confiança. E aí a gente tem um trabalho de digging no Theta Healing chamado digging da traição, que é maravilhoso esse digging para resolver as questões de confiança, tá? E se a gente for trabalhar depois em outros cursos mais profundos, tipo relações mundiais, você vai trabalhar lá nas entranhas, nos seus ancestrais, como resgatar essa confiança, que às vezes é um padrão que você está reproduzindo. Ai, mas é isso, gente. Então estão aí as chaves todas, né? E você vê a lista, faz uma reflexão sobre tudo isso que eu falei, vê a live de novo, compartilha com os amigos. E quinta-feira a gente tá aí para falar sobre o equilíbrio dessas energias internas do pai e da mãe, né? Do feminino e do masculino, que criam tantas doenças físicas. Aqui, faltaram 2 chaves, agora eu já finalizei as chaves.
Ó, já finalizei as chaves, né? Maravilhoso, bem legal. Tava anotando, parei na 5. Aqui, sugestão, live de relacionamentos parte 2. Vi, tô achando, porque olha, eu tô aqui há quase 2 horas e ainda não acabei de falar o que eu tinha pra falar. Foi maravilhoso, boa, deliciosa. Eu ficaria até meia-noite anotando. Ai, que linda! Falando de amor e suas nuances, amei. Gente, tem dois. Eu vou fazer uma série de cursos do Teta de relacionamentos, tá? Em dezembro. Você e seu círculo íntimo, você e seu parceiro, você e o criador de novo. Então, quem gostou desse assunto e quiser aprofundar, vem fazer em dezembro comigo esses cursos que são fabulosos. Lembrando que tem pré-requisito. Tem pré-requisito, são cursos de aprofundamento, tá? Tem que ter feito básico avançado digging e até lá acho que você e o criador. Mas aí eu vou dar você e o criador, vou dar você e seu ciclo íntimo, você e seu parceiro. Eles curam todos os aspectos da vida, assim, curam não, né, mas trazem chaves incríveis, tá? Muito do que eu falei hoje daqui, eu tirei desses cursos, muito da minha própria percepção e da minha experiência de vida, mas são muito legais. Agora, eu recomendo que quem é Teta Healer realmente quer fazer um trabalho mais profundo, não deixa de fazer o Relações Mundiais. É a faxina do Teta, é uma coisa impressionante que esse curso vai fazer, fora a nossa capacidade de curadores, né? As habilidades que se desenvolvem quando você aprende a fazer bem esse digging histórico, ancestral e genético, tá? Olha, quem é Teta Healer, não esquece que eu vou dar essa aula gratuita, fechada, para falar do Covid, quinta-feira que vem, 21 horas pelo Zoom. As vagas são limitadas, a aula é gratuita, para trazer algumas informações que eu tive com a Vaiana ontem e eu quero acalmar um pouco vocês, tá? Para vocês também poderem trabalhar nos pacientes de vocês com essas questões desse medo que tá no ar, né? E é isso, e quinta nós temos aqui então. Foi maravilhoso, muito obrigada, vou adorar a parte 2. Vai ficar gravada, Tânia. E é isso, pessoal. Um grande beijo e muito obrigada por estarem comigo até aqui.